no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Leremos o versículo 31 a 34. Apenas os versículos de 31 a 34. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar. Senhor, lemos a Tua palavra, pedimos-te que nos abençoes, iluminando as nossas mentes, ungindo os nossos lábios, preparando os nossos corações, para colher a Tua palavra como uma boa semente, que dá frutos preciosos do Teu Espírito. Pedimos, Senhor, que abençoes a todos nós que aqui estamos, abençoes também aos nossos irmãos ausentes nos seus lares, que todos possam ser alcançados pela Tua graça e possam ser edificados na Tua palavra e possam, ó Deus, nesse dia, estarem com seus corações voltados para Ti, antes que quaisquer outras coisas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, num passado não muito distante, os mais experientes aqui vão se lembrar que era costume nas nossas igrejas iniciarmos o culto, chamado culto de vigília, às 23 horas. E eram cultos bem concorridos. E quando chegava meia-noite, as pessoas estavam de joelhos, e o espírito era o mesmo de hoje, agradecer por um ano que estava se findando, e pedindo a Deus por um novo ano, para que Deus nos guiasse, para que Deus nos dirigisse. Depois, devido a alguns fatores até aceitáveis, sobre questão de segurança, questão de fogos, pessoas embriagadas, ao aproximar-se a virada, pensou-se que o culto ficaria no melhor horário às 19 horas. Entretanto, é procedente, mas não houve a mesma participação que anteriormente. Parece que as pessoas nesse momento estão realmente bastante ocupadas, porque o ano vai terminando e há muita coisa para se fazer, principalmente aquelas pessoas que preparam algumas coisas nos seus próprios lares. No texto que nós vemos, são palavras de Jesus, palavras preciosas, e ele está chamando a atenção das pessoas que viviam preocupadas sobre comida, bebida e vestuário. Que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Mas era uma preocupação diferente da que estamos vivendo nesse momento, nesse dia. Eles estavam preocupados porque tinham dúvidas se realmente conseguiriam as coisas necessárias, as coisas básicas para as suas vidas. Comida, vestuário, a bebida. E nós estamos preocupados, de uma certa forma, com essas coisas também, com comida, com bebida e vestuário, mas não naquela dúvida que Deus não nos vai providenciar, porque Deus já nos providenciou tais coisas. E essas pessoas aqui do texto eram pessoas que Jesus disse que eles estavam inquietos, precisavam crescer na fé e deveriam ter aprendido com a própria história do povo de Deus no deserto, quando Deus proveu todas as coisas necessárias. Nem as vestes envelheciam,
o maná que caiu do céu, a água que brotou da rocha, tudo era a providência de Deus na história do seu povo. Mas Jesus foi além, dizendo do cuidado paternal daquele que criou todas as coisas, e disse que eles deveriam olhar para a natureza, para a obra da criação. A criação é um grande livro que nós devemos estar atentos. Ele disse: olha, vocês estão preocupados com comida, os pássaros não semeiam, nem ajuntam celeiros, mas Deus trata dos pássaros. Vocês estão preocupados com as roupas, não somente as roupas, mas as roupas que Deus providencia são realmente as mais belas, porque nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio. Meus irmãos, nós não temos essa preocupação, pelo menos no momento, porque nós cremos no Deus da providência, nós temos o alimento na nossa mesa, farto, temos a nossa roupa, temos o que beber, e precisamos agora sim crescermos na fé e olharmos para esse Deus, e pensarmos que como devemos viver uma vida sem inquietações, sem ansiedade. Eles eram ansiosos porque tinham dúvidas se essas coisas aconteceriam, se teriam o necessário. Mas mesmo em tempos de abundância, como numa região como a nossa, em que existe trabalho, as pessoas continuam ainda ansiosas e inquietas, e uma preocupação com o dia de amanhã. Não só por esses fatores, mas referente a muitas outras situações. Então nós queremos falar hoje sobre a necessidade de vivermos um dia cada vez. Um dia de cada vez. O perigo de viver no passado, nós temos alentado sobre isso, somos alertados sobre isso, ou viver no futuro, perdendo a potencialidade do presente, do dia de hoje. Aliás, nós sabemos que janeiro é o nome de um deus da mitologia, Janus, é um deus da mitologia, que tinha duas faces, uma olhando para o passado e uma para a frente, por aí vem o nome janeiro. Não é? E nós estamos assim também, mas nós temos que viver o dia de hoje, para não perdermos as oportunidades, para não vivermos esmagados pelo passado. Há pessoas que só falam de coisas tristes, só falam do seu passado, das lutas, e outros vivem também apenas sonhando com o dia de amanhã, e deixam a realidade que está aí à nossa frente. Quem sabe nós poderíamos suprimir nesse momento, ou talvez por um tempo, duas palavras do nosso dicionário: o ontem e o amanhã. Basta ao seu dia o seu mal. Um médico chamado William Osler, ele sugeriu que a vida devesse ser vivida em compartimentos chamados dias. É dentro desses compartimentos, um dia cada vez. Então nós não podemos ficar olhando aquilo que se vislumbra lá na frente, mas pensarmos na realidade, naquilo que está diante de nós. O poeta indiano chamado Kalidasa, dramaturgo, ele disse: olha para este dia, pois ele é vida, muita vida da vida. Em seu breve curso, encontram-se todas as verdades e realidades da sua existência. A alegria do crescimento, a glória da ação, o esplendor da realização, pois o ontem nada é senão um sonho. O ontem nada é senão um sonho. O amanhã é só uma visão, mas o hoje, bem vivido, faz de cada ontem um sonho de felicidade, e de cada manhã uma visão de esperança. Então olhe bem para esse dia, assim é a saudação para o amanhecer.
Porque nós não vivemos o dia que temos. Quando o dia amanhece, nós já estamos pensando em coisas do futuro, ou esmagados pelo passado, e não vivemos o dia presente. Eu creio que as pessoas estão pensando nesse dia realmente é isso. Não estão pensando muito sequer em Deus. Olha, é um prato delicioso, é uma roupa nova, diferente, né? As bebidas, e não pensamos realmente nesse dia, naquele que é o provedor de todas as coisas, aquele que nos dá a oportunidade nesse momento de nós vivermos esse presente e vivermos da melhor forma possível. Meus irmãos, é uma bênção, um privilégio nós estarmos aqui. Não importa os bancos vazios pela pandemia, os que não estão presentes por outros motivos, não queremos ficar julgando a quem quer que seja. É claro que nós queremos sim, gostaríamos, e eu creio que vai chegar esse tempo em que os bancos estarão todos repletos, mas o que importa é a presença de Deus, é Deus presente. E eu quero realmente me juntar aos irmãos, assim, congratularmos com os irmãos por essa oportunidade, que nós estamos tendo um privilégio muito grande. Então não devemos estar pensando daqui a pouco, ou pensando como foi um ano tão difícil, mas pensar nesse momento, em que nós estamos unidos pelo Espírito de Deus, estamos na casa do Senhor, temos a palavra de Deus diante de nós. Então, vamos olhar para esse dia, para esse momento. O calendário, embora tenha seus efeitos psicológicos, ele é artificial. Porque às vezes muda a data, mas não muda as situações. Mas Deus muda o nosso interior, Deus muda as nossas vidas, e uma sucessão de dias bem vividos trará realmente satisfação, uma vida que verdadeiramente satisfaz. Então, vamos pensar como os homens sentiram a efemeridade da vida, como o tempo é curto, e pelo fato do tempo ser curto, breve, nós deveríamos tomar algumas atitudes que são lógicas, e que são importantes, e que são de sabedoria até popular. A primeira delas, nunca deixe as coisas pela metade, elas ficarão inacabadas. Quanta gente correndo agora, né? Supermercados lotados até o final da tarde, porque deixaram de comprar com antecedência, e muitas tarefas, muitas coisas que gostaríamos de ter feito, às vezes não fizemos, ou fizemos pela metade. E não deixe as coisas pela metade, elas poderão ficar inacabadas. Escolha cuidadosamente o que fazer. O tempo não sendo suficiente para todas as coisas, devemos fazer as coisas mais importantes. Não faz muito tempo nós falamos aqui sobre Marta e Maria, né? Aquele lar onde Jesus sentia-se bem, na casa daqueles 3 irmãos. Não sei se eram solteirões, mas ali era um lugar que Jesus estava muito satisfeito. E Maria entendeu que aquele era o momento de fazer aquilo que era prioridade, daquilo que era principal. E Jesus disse: Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nenhum de nós está perdendo nada, estamos ganhando muito dessa noite, porque nós estamos aproveitando de algo que não nos será tirado. Todas as outras coisas ficarão, mas a palavra de Deus permanece em nós. Nunca termine um dia contendendo com alguém com ruptura. Nós não deveríamos ter inimigos, mas existem inimigos. Jesus teve amigos e teve inimigos, inimigos gratuitos. Mas não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira.
porque as situações depois se tornam irreparáveis. Então, se depender de nós, se depender de vós, tende paz com todos os homens, com todos. Que não seja da nossa parte, mas que tenhamos sabedoria para vivermos as nossas vidas, para não prejudicar pessoas. Alguns que têm que conviver com pessoas difíceis, às vezes nem conseguem. E é uma situação muito triste. Pessoas, às vezes, que são crentes, mas não vencem certas situações e atrapalham a vida de familiares e de tantos outros. Aproveite máximo o tempo. Nós não vamos conseguir recuperar o tempo, nem que a gente faça uma reunião de oração. Olha, nós queremos recuperar. O tempo, ele passou. Então nós temos que aproveitar o tempo. Ele é precioso. Às vezes nós desprezamos alguns minutos. Quando a gente vê os jogos internacionais, jogos olímpicos, a gente vê que em fração de segundos esse muda um resultado. Sempre é tempo para nós tomarmos uma atitude correta, de mudança. Quem sabe nós saímos daqui hoje com um pensamento bem diferente em relação a muitas coisas. Se nós precisamos aprender alguma coisa, nós temos que fazer isso logo, seja o que for. Devemos fazer agora. E, diante disso, nós estamos tratando o quê? Da mordomia do tempo. O tempo, ele nos é emprestado para serviço de Deus. E nós nunca seremos diligentes o quanto deveríamos ser na administração do tempo. Nós temos que ser sábios mordomos dos nossos recursos, do nosso tempo. E hoje nós estamos pensando mais no tempo, porque o tempo, ele é precioso. O tempo é precioso. O apóstolo Paulo fala sobre remir o tempo. O que é remir o tempo? Aproveitar o tempo. Ele diz, vocês têm que remir o tempo porque os dias são maus. Então nós temos que saber como trabalhar com o nosso tempo. O tempo também é curto. Nós constantemente lemos a oração de Moisés. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Ele não pensava somente nos seus dias, mas em toda a geração. E ele exemplifica, como a relva que viceja, floresce, à tarde murcha e seca. E faz essas figuras. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente. Então, o tempo é curto. Nós temos que nos refugiar em Deus. E o tempo também é alguma coisa incerta. Nós às vezes fazemos planos e as coisas não saem da maneira como nós pensávamos, como nós sonhávamos, como nós nos preparamos. O tempo é incerto. Por isso que Tiago diz, olha, vocês estão dizendo, no próximo ano nós vamos para uma tal cidade, nós vamos lá negociar, vamos fazer isso e aquilo. Tiago falou, vós não sabeis o que sucederá no dia de amanhã. Não sabeis o que sucederá no dia de amanhã. Tanta coisa pode acontecer. Então o tempo é incerto. Ele diz, que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Essa é uma figura bem conhecida. Às vezes um nevoeiro, vamos viajar, ficamos temerosos, de repente desaparece e se torna um tempo agradável. E o tempo, ele é irrecuperável quando se vai. Como dissemos, as nossas orações não vão trazer de volta o tempo. Nós lembramos de alguém que ficou muito aflito quando Deus disse, ele põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E nesse caso, excepcionalmente, Deus concedeu a ele mais 15 anos de vida. Talvez se ele soubesse, ele nem pediria isso, porque teve um dissabor muito grande em relação a um filho, que precisou até ser enjaulado,
Mas Deus deu a ele um sinal, né, do relógio de Acás que retrocedeu. Mas o tempo não vai retroceder, né? Então o tempo ele é irrecuperável. E por isso, principalmente os jovens, né, que se lançam, né, com toda a avidez para a vida, Salomão diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Depois ele descreve, né, quando te embranqueceres com amendoeira, ficar todo de cabelo branco, quando cessarem os seus moedores, os dentes que vão ser caídos. Hoje nós temos aí soluções práticas, né? Quando o gafanhoto for um peso difícil, né? Quando acordares ao cantar das aves, o sono, né, que já não é tão fácil. E o tempo ele é irrecuperável e o tempo vai ser cobrado de nós. É por isso que esse tempo que nós estamos aqui é um tempo abençoado. Por isso, nós não podemos estar aqui e a nossa cabeça fora daqui, nós temos que estar aqui, né? Já citei aqui o caso de Onassis, Aristóteles Onassis, que ele foi um armador grego, dos homens mais ricos do seu tempo, né? Lavou pratos na Argentina, estava lá lavando pratos, né? E o que ele disse? Não exagere no sono para não acordar fracassado. Algumas horas menos de sono lhe dará um bom saldo de tempo e oportunidades ao final de um ano. E se esse homem teve esse insight, essa percepção, tá? E o alvo dele eram riquezas, que não puderam resolver toda a sua situação, quase nada, tá? Chegou até deixar o corpo do filho aí quase que hibernando na tentativa de que houvesse possibilidade de ressurreição, né? Mas se ele buscava essas coisas, nós buscamos coisas muito mais gloriosas, e por isso nós devemos aproveitar o tempo. Eu creio que se os crentes soubessem realmente a importância da palavra de Deus, da comunhão, eles estariam realmente como aqueles crentes primitivos que se reuniam diariamente. Mas hoje nós temos muitos compromissos, né? Nós temos tantas dificuldades. Aquelas pessoas também, meus irmãos, eles tinham muitas dificuldades. A força de trabalho deles era apenas o braço. Ficava doente um dia, eles já não tinham condições. Mas eles estavam entusiasmados. Era o primeiro amor, né? Era a compreensão, era a ressurreição de Cristo que impactava eles. Na verdade, todos nós temos dificuldades. E por isso, a palavra de Deus nos adverte, dizendo o seguinte: era uma ocasião excepcional. Nós estamos vivendo uma ocasião excepcional agora também, mas os dias do apóstolo Paulo também foram dias diferentes. Ele falou assim: olha, isso porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fosse. Ele não está dizendo que a pessoa casada é como se não fosse casada, isso é preciso entender. Mas há pessoas que dão tanto, tem uns que não dão tempo nenhum, né, para o cônjuge, ou dão um tempo que não é de qualidade. Mas tem pessoas que vivem em função, tomam o tempo todo do outro, né? E eles precisavam pensar também algumas coisas. E falou: os que choram como se não chorasse. Ele falou que não é que vocês não vão chorar, mas não vai ficar o tempo todo chorando, porque a pessoa que fica o tempo todo chorando também não vive. Os que se alegram como se não se alegrassem, porque há pessoas que só querem festas, só querem alegria. Graças a Deus que na igreja tem gente de todo tipo, né? Tem tudo diferente. E os que possuem, os que compram como se não possuíssem. É preciso comprar alguma coisa, mas a pessoa fica enlouquecida, porque a propriedade não ele vai ficando dono das coisas, as coisas vão ficando dono dele. E a Bíblia diz: onde tiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E os que se utilizam do mundo como dele não se utilizasse, porque a aparência desse mundo passa. Há pessoas que dão tanta atenção às vezes ao cônjuge que se afastam do Evangelho. E aqui todas essas coisas que estão aqui vão passar. Os folguedos, as tristezas, o próprio casamento, ou vai terminar com a volta de Cristo, ou vai terminar por a morte de um dos cônjuges.
E as coisas materiais, então, que nos suprem, que nos dão relativo conforto, também são passageiras. Então, nós devemos usar o tempo de tal forma que aqueles que têm certas coisas que são muito importantes, mas que eles saibam usar com sabedoria. A vida conjugal, a compra de imóveis, os períodos de tristeza que abatem a todos, os momentos de alegria. E nós precisamos então usar o tempo, mordomia. Esse assunto que nós falaríamos o tempo todo, mas o meu tempo já se esgotou nesse aspecto, E o controle do tempo, nós somos responsáveis e eu gostaria de dar algumas sugestões aqui. Primeiro, começar o dia com ação de graças. Minha esposa e eu temos orado todos os dias na nossa devocional e não combinamos, mas a primeira coisa que nós começamos é dando graças a Deus. Nós temos até poesias que dizem que é maravilhoso, Senhor, ter tão pouco a pedir e tanto que agradecer. Porque se nós fixamos nas coisas que não temos, nas coisas que nos entristecem, nós esquecemos de ver as bênçãos de Deus. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E a pessoa fica habituada, às vezes, a só contar coisas negativas, quando nós temos inúmeras bênçãos, não só a bênção da salvação, a bênção da providência de Deus em todas as coisas. Então, começar o dia com ação de graças. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Cada dia é algo maravilhoso. Pela fé, Deus é autor e consumador da nossa fé. E se nós somos de Deus, a nossa fé não se esvai. Nós temos tempos de alternância. Mas Jesus falou para Pedro: Pedro, eu orei por ti para que a tua fé não desfalecesse. Pelos membros da nossa família, nós não podemos viver egoisticamente. Nós vivemos em comunidade. Nós temos pais, cada um dos cônjuges tem 2 pais, tem avós, tem bisavós. Nós não somos isolados nesse mundo, nós temos família. E devemos orar, e devemos ser exemplo de cristianismo para eles. Pelo trabalho, aquele que tiver, porque muitas pessoas não têm trabalho. Corta o nosso coração pessoas que sabem trabalhar, que precisam trabalhar, e às vezes não tem trabalho. Nós temos milhões de desempregados no nosso país. Nós devemos ter isso em constante oração pelo nosso país, pelas famílias, pelas pessoas. Pelos amigos, que é uma coisa que vai se rareando muito. Nós temos muitos conhecidos, pouquíssimos amigos, pouquíssimos. A Bíblia diz que a canção diz: amigo é coisa para se guardar, E nós encontramos também: em todo tempo amo o amigo, há amigo mais chegado que um irmão. Amizade que é típica aqui desse amor é de Jonas e Davi, que era uma amizade desinteressada. Às vezes a amizade, a pessoa não se dá conta, é uma amizade egoísta. Então, não é hora de nós falarmos sobre isso, mas é muito importante ter amigo. Uma amizade sincera nasce, às vezes, de compartilhar a leitura de um livro, tem livros muito interessantes, de um passeio, de um filme que assistimos, um filme bom, conversamos, e vai aproximando as pessoas, e vão caminhando, e vão convivendo na vida da igreja. Mas o amigo verdadeiro é sempre Jesus. Eu não tenho chamado vocês de servo, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor. Eu tenho chamado vocês de amigos. Ele honrou os seus dizendo amigos. Então, nós damos graças a Deus pela segurança que nós temos. Nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que o apóstolo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou,
e aos que justificou, a esses também glorificou. Houve um teólogo que chamava esse texto como o elo de ouro, a corrente de ouro. Porque nós sabemos que na vida daqueles que são de Deus, mesmo aquelas coisas que nós achamos que não contribuem, contribuem. É como uma injeção, às vezes, dói a picada, mas cura. Então nós não perguntamos, Senhor, por que aconteceu isso nesse ano? Mas para que aconteceu isso? Qual o que o Senhor quer realizar na minha vida, na minha família? Como que eu posso realmente ser uma pessoa à semelhança de Cristo? Porque para isso fomos predestinados. As pessoas gostam muito de falar de predestinação, mas é para ser predestinado à imagem de Cristo. Então, aqueles que Ele conheceu, Ele predestinou também chamou, Ele justificou, e a esses também glorificou. Nós temos essa segurança, esse elo, essa corrente, que nós iremos até esse processo final, e a nossa identificação com Jesus. E receber o dia como uma oportunidade para ajudar alguém, porque Deus é bom. Ele manda o sol e a chuva para os justos e injustos. Não só passando alguma coisa que todos nós podemos fazer e às vezes fazemos, mas há muitas maneiras de ajudar as pessoas. Estando ao seu lado, não precisa estar arrancando as coisas com saca-rolha, mas mostrando ali a presença, o companheirismo, orando, usando de palavras sábias. E nós temos percebido aqui na nossa igreja que tem realmente muitos irmãos que têm esse dom, e têm aprendido a se alegrar com os que se alegram, a sorrir com os que sorriem. Nós não podemos praticar o inverso. Tem pessoas que parecem que se alegram às vezes com... se o outro está passando por ele, parece que se alegra, até se consola. Nós temos que se alegrar com o que se alegra. Não é hora de dizer uma palavra imprópria, de um assunto inadequado, mas ter empatia com aquela pessoa. Também devemos ajudar os nossos familiares. A questão de família, meus irmãos, começa desde o namoro, a delicadeza, e vai crescendo o tempo, a maneira como se tratam com delicadeza entre si, e a vida vai ficando melhor. É muito triste de ver pessoas ásperas, palavras duras, na vida conjugal, e aprendermos também a ajudar os outros no círculo imediato. Nessa vida só tem duas classes de pessoas, aqueles que acrescentam e aqueles que tiram. Nós temos que não podemos ser parasitas, nem sugar emocionalmente as pessoas. Nós temos que ter realmente o equilíbrio, a bondade, e planejar também as prioridades. Eu acho que esse ponto ele é muito importante. Fazer uma lista das coisas que precisam ser feitas. No nosso texto, a prioridade salta à vista. Buscai, pois, em primeiro lugar. Não diz buscai o reino de Deus, mas buscai, pois, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o reino de Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas. Meus irmãos, se muitos heréticos aí lessem a Bíblia, esse negócio de marcar, querer ordenar a Deus, fazer as coisas, só Deus pode ordenar as coisas. Haja luz, haja isso, haja aquilo. Nós não temos essa palavra autoritativa. Marcar prazo. Não. Nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, sabendo que as demais coisas serão acrescentadas. Tudo aquilo que nós precisarmos. Deus não vai dar tudo o que nós queremos, o que nós sonhamos. Aliás, Ele tem dado muito mais do que nós precisamos. Nós costumamos chamar isso de bênçãos adicionais. Nós não precisamos de muitas coisas. Eu mesmo tenho algumas coisas que eu nunca sonhei ter. Sou grato a Deus por isso. E eu creio que todos nós temos essa experiência. Mas se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, dizer, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar,
talvez eu fui moço ou velho, nunca vi o justo desamparar. Agora, é porque às vezes a engrenagem não está correta. Às vezes nós queremos as bênçãos de Deus, mas nós vamos orar, nós só pedimos. Imagine um filho que só vai pedir, mas ele não procura agradar a Deus. Não é negócio. Mas se uma pessoa realmente é temente a Deus, ele é crente, ele pensa no bem-estar da igreja, ele está realmente cuidando dos interesses do reino de Deus, Deus cuida da vida dele. Foi isso que aconteceu. Quando nós fomos para o Paraguai, nós não tínhamos sequer mobília. Lá havia uma casa do missionário que deixou montada a casa. Aliás, não tínhamos nada, né? E nem tínhamos noção muito de questão de finanças. E enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuidou das nossas vidas. O que nós não podemos é pôr o coração nas coisas antes de colocarmos o nosso coração em Deus. Buscamos a Deus e então Ele vai dar o necessário. Para muitos, tem pessoas que não podem ter certas coisas. Tem pessoas que não podem ter coisa mínima. Agora não, né? Mas no passado, eu já sou pastor há 45 anos, agora já pode dizer. Lembro que vi muita pessoa que comprava um carrinho, era o suficiente para afastar da igreja. Hoje são outras coisas, quem sabe uma chácara, mas está aí, ó, nosso irmão chacareiro e outros estão aqui. Porque é errado um carrinho, é errado uma chácara. Nós podemos ter as coisas, mas nós temos que administrar bem e ter o coração em Deus para poder usufruir as coisas com sabedoria. Primeira, oração de gratidão. E também enumerar as coisas pelo grau de importância, né? Como nós estamos dizendo, em primeiro lugar. Primeiro lugar. Concentrar nas coisas mais importantes, primeiro. Às vezes nós vamos fazer certas coisas que pode ser feito posteriormente, mas nós não temos aquela sabedoria. Demora para a gente aprender muito sobre organização, né? E procurar fazer uma coisa de cada vez. Nós falamos aqui, da vez passada, do apóstolo Paulo, que disse, uma coisa eu faço. Às vezes fala uma coisa, por que uma coisa só? O moço rico chegou para Jesus, fazia tanta, ele falou, falta uma coisa. Acho que ele pensou, bom, se falta uma coisa está fácil, é uma coisinha só, né? Só falta uma coisa. Jesus falou, então daí Jesus passou a receita para ele, né? Que não é para todos, é um remédio de acordo com a doença, né? A dose tinha que ser de acordo com a enfermidade. Falou, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, aí segue. Os discípulos até ficaram apavorados, né? Falou assim, mas como é que, então ninguém vai mais se converter se fazer isso, como é que vai ser assim? Jesus falou que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Não precisa ser rico não, né? Nós temos as nossas coisinhas lá que nós colocamos como prioridade. E quando nós buscamos a vontade de Deus, as outras coisas vão todas se encaixando no seu devido lugar. Procurar fazer cada coisa de uma só vez. E também as interrupções. Eu vou dar um tempo, eu vou parar, né? Já vi tanta coisa tola. Quantas vezes pessoas chegavam para conversar, aconselhamento, né? Desde 2015 eu tenho estado mais devagar, né? Pastor, nós vamos dar um tempo no nosso casamento. Então, vai dar um tempo, né? O outro chega e fala, vou dar um tempo em matéria de igreja, né? Vou dar um tempo depois, né? Meus irmãos, são pessoas que não estão realmente em sintonia com a vontade de Deus, buscando a Deus em primeiro lugar, né? Então, devemos colocar cuidado com as interrupções. As interrupções são terríveis. Eu creio que há algumas interrupções que são importantes. Um dia Jesus falou para os apóstolos, ele falou assim, olha, vocês venham para cá, descansem um pouco, venham de repousar um pouco, porque eles não tinham tempo nem para comer. Então, eles precisavam repousar. Agora, hoje as pessoas estão cansadas porque estão se tornando escravos também, né? Porque estão trabalhando no domingo, que é o dia do Senhor, por isso é o fracasso das igrejas, né? Então daí começam a reclamar. E Jesus falou para ele, olha, vocês precisam descansar um pouco, vocês vinde à parte, saiam da multidão. Às vezes nós precisamos de um descanso, mas tem certas interrupções que não são válidas, que não podem ser feitas.
Toda regra tem exceção. Né? Eu vou concluir, meus irmãos, embora para meia-noite está longe ainda. Quando eu falei do culto, já mudou o sistema, viu? Não é mais meia-noite, nós não vamos estar mais aqui, né? Mas nós vamos concluir dizendo que Jesus reconheceu o imperativo do tempo. Ele falou assim: olha, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. É necessário fazer a obra daquele que me enviou enquanto é dia. Já falei que fui capelão de hospital, né? E as pessoas falam: se eu sarar, se eu conseguir me recuperar, vou fazer isso. Encontrava a pessoa na rua, nada, não queria saber de igreja, saber de nada. Hein? O ser humano é assim, chega numa época como essa, cheio de propósitos. Hein? Uns são muito comuns, né? Vou emagrecer, vou fazer ginástica, vou fazer isso, fazer aquilo. Né? Sempre é tempo para essas coisas. Mas tem coisas que não tem tempo, nós temos que começar logo. Né? E Jesus tinha esse senso de urgência. A noite vem quando não se pode trabalhar. Nós não vamos ter os familiares sempre conosco, nós não vamos estar sempre juntos. Hein? Há tempo para todas as coisas. Há tempo para abraçar, deixar de abraçar. Agora é um tempo que não é para abraçar. Hein? Há tempo de chegar, há tempo de partir, há tempo para todas as coisas. Mas o tempo ele tem que ser bem encarado, bem administrado. Eu termino aqui com um poema, que já li aqui também, diz: se você tem um trabalho duro para fazer, faça-o agora. Essa poesia em inglês chama now, quer dizer agora. Né? Hoje os céus estão claros e azuis. Fiz uma tradução simples aqui. Né? Amanhã as nuvens poderão surgir. O ontem já não lhe pertence. Faça isso agora. Se você tem uma canção para cantar, cante-a agora. Deixe soar as notas de felicidade, claras como a canção de um pássaro na primavera. Deixa que a música venha vindo cada dia. Cante agora. Se você tem uma palavra amável para dizer, diga agora. Amanhã poderá não vir da mesma maneira. Faça uma bondade enquanto você pode. Familiares não ficarão para sempre, diga a eles agora. Se você tem um sorriso para mostrar, mostre agora. Faça os corações felizes, deixe que seus amigos ao redor saibam, antes que partam, que você os ama. Demonstre isso agora. Então a palavra que nós temos, que vem embasada, quando Jesus diz: não os inquieteis com o dia de amanhã, é o agora. É o agora que nós temos. Por isso, muito cuidado. Nós devemos ser muito comedidos na crítica, se é que existe crítica construtiva, né? Porque às vezes o espírito da pessoa não é um espírito bom. Né? E devemos ser muito discretos também no elogio. Na hora certa, no momento certo, para a pessoa certa. E apreciar, né? E graças a Deus nós temos tido tempo para isso. E devemos agora, então, agradecer esse tempo que Deus nos dá. Mas há um tempo que não se pode postergar de maneira alguma. É o tempo da decisão por Cristo. Eu não pude deixar de falar desse ponto, porque talvez um psicólogo ou alguém poderia falar, até com mais brilhantismo que eu, sobre essas coisas do tempo. Mas o tempo em relação a Cristo, se você tiver que decidir por Cristo, ou se consagrar, faça-o agora. Então, hoje é o dia aceitável. Este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e rejubilemo-nos nele. Este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e rejubilemo-nos nele. Que Deus nos abençoe.